Sejam bem-vindos, filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o canal Um Capítulo por Dia e o Novo Testamento lido em um ano. Agora vamos juntos respirar fundo, aquietar o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma, para que possamos dar início à leitura do dia. Vamos orar? Pai, neste momento eu te peço, abre meu coração, a minha mente e a minha alma, para que eu compreenda, veja, ouça a sua palavra e dessa forma seja transformada. Me ensina a ouvir a sua voz e a obedecer. Tudo o que eu te peço é em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você já tenha lido o capítulo do dia e que a partir daí a gente possa junto refletir de forma simples sobre a leitura. O capítulo de hoje é o capítulo Mateus 16. Os fariseus pedem um sinal. Mateus de 16, 1 ao 4. Os líderes religiosos pediram que Jesus fizesse um sinal do céu para provar que ele vinha de Deus. Jesus respondeu que eles sabiam interpretar o tempo e o clima, mas não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo diante deles. Ele disse que o único sinal que teriam seria o sinal de Jonas. Então, assim, o maior sinal já estava sendo feito naquele momento, né? Jesus estava na frente deles, e eles ainda estavam pedindo um sinal maior do que o próprio sinal, né? Aquele que já era o maior sinal de todos. Então, isso mostra que a pessoa de Jesus que estava ali, e mesmo assim eles não queriam entender ou compreender. Então, na verdade são pessoas que estão sempre querendo mais, né? Estão querendo sempre ter o controle, estão querendo sempre um sinal maior. Então a fé dela está muito pequena. E o sinal de Jonas significa que Deus está salvando quem ninguém espera. Porque Jesus, não sei se vocês estão lembrados, mas Jonas foi aquele que foi mandado por Deus para ir a Nínive para falar sobre Deus. E ele, ao invés de ir para um lado, ele resolveu ir para o outro totalmente oposto, né? Descumprindo a vontade de Deus. Então ele foi engolido por um peixe, né? Em meio à tempestade ele foi engolido por um peixe. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. E isso demonstra o quê? Demonstra que ali ele teve como que a gente pode dizer? Uma escuridão espiritual, né? Onde ele fica preso ali, onde ele não consegue ver nada nem ninguém, ele está na escuridão total. Então é como se Deus saísse dele, né? Saísse de perto dele, para que ele vivesse aquele momento de escuridão, né? E aí depois ele é jogado para fora, né? Da boca do peixe. E quando isso acontece, então ele vai fazer o que Deus tinha pedido, né? Aí sim ele resolve aceitar o que Deus tinha pedido e foi até o povo fazer o que lhe tinha sido pedido. Mas mesmo assim, ele mesmo indo fazer isso, ele faz, mas ele fica meio revoltado depois contra Deus, porque de alguma forma ele entende que aquelas pessoas não eram merecedoras de receber a palavra. Então ali ele mostra o quê? Que ele quer ser íntimo de Deus, mas que ele não quer apresentar Deus para as pessoas, ele não quer mostrar para as pessoas aquilo que ele aprendeu, aquilo que foi trabalhado dentro dele, ele só quer para ele, né? Então ele não quer fazer isso pelas pessoas, tá? Então Deus salva, né? As pessoas mais inesperadas, né? Então esse capítulo tem muito a ver com isto. O próximo capítulo, o fermento dos fariseus, Mateus 16, de 5 a 12. Jesus alertou os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. No começo, eles pensaram que era sobre o pão. Depois entenderam que ele falava do ensino e da mentalidade deles. Então, o fermento ele muda tudo, né? O fermento é aquele que cresce, né? Então, cuidado com o excesso de religiosidade, cheio de regras e de julgamento, pois Jesus veio para trazer o amor, pois quando a religiosidade entra no coração, faz a pessoa ficar dura, julgadora e cega para a graça. E então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esse excesso de religiosidade, de leis e de regras, e se esquecer da maior
do maior ensinamento de Jesus, que era justamente a graça, o perdão, né? Então, para a gente tomar muito cuidado com relação a isso, para a gente não ser contaminado com as coisas do mundo, né? Essas coisas são as coisas do mundo, o julgamento, o ódio, a raiva, né? As coisas de Deus é a graça, o amor, o perdão, tá bom? Então tomem cuidado. Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a próxima parte do texto, né? Mateus 16, do 13 ao 20. Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Depois perguntou: e vocês, o que acham? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: isso não veio de vocês, mas veio do Pai. Logo em seguida, Jesus chama Pedro de filho de Jonas, né? E mais uma vez a gente tem uma ligação aí de Jonas com essa parte. Então, isso mostra o quê? Mostra que Pedro tanto foi aquele que teve a revelação do Pai, né? Deus mostrou para ele quem ele era. Então, você é filho, ele não teve dúvidas ao responder, você é filho do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala, você é filho de Jonas. Por quê? Porque ele também quer exclusividade, né? Pedro também demonstra que quer exclusividade, que também está com dificuldade de salvar os de fora. E aí que ele quer a salvação e as coisas para ele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não guardar para nós aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós aprendemos. Vamos aprender a compartilhar mais de tudo que a gente recebe. E então, essa acho que é a parte mais, para mim, é uma das partes mais importantes dessa palavra, desse pedaço do texto, né? Então, é isso. O próximo agora é Pedro vira pedra de tropeço, né? Então, aquele mesmo Pedro, como eu falei, que recebeu, né, a palavra, também agora vai ser a pedra de tropeço de Jesus. Então, Mateus 16, de 21 a 23. Na leitura, Jesus começou a dizer que iria sofrer e morrer. Pedro tentou impedir. Jesus respondeu: para trás de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, mas como os homens. Então, no mesmo capítulo, Pedro fala por Deus e depois fala do medo, né? E toda vez que a gente fala do medo, a gente está falando de Satanás. Então, ele fala não, tipo, Jesus, você não vai passar por isso, você não precisa passar por isso, né? E Jesus o alerta. Isso mostra que a revelação não significa uma maturidade por completa, né? Nem sempre só porque a gente já teve a revelação que a gente está completamente maduro. Muitas vezes a gente está precisando ainda, tem muitas coisas ainda a aprender, muitas coisas a cicatrizar dentro de nós, muitas feridas, né? Então, isso sim revela maturidade. A próxima, tomar a cruz, né? Mateus 16, 24 a 28. Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Seguir Jesus não é melhorar a velha vida, é deixar a velha vida morrer. A cruz não é castigo, é troca de identidade. Então, quando a gente fala de morrer, né, o antigo, né, então você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus, né? Então até então você é somente criação, claro, né, porque Deus criou a todos, mas a partir do momento que você realmente é transformado pelo Espírito Santo, você deixa de ser aquela pessoa, você esquece tudo que você sofreu, não é nem que você esquece, você enxerga de forma diferente tudo que você passou e sofreu, para encarar de forma amorosa e a querer ajudar a curar outras pessoas que estão na mesma situação ou que precisam da tua ajuda e da tua palavra, né? Então, a cruz não é um castigo, ela é uma troca de identidade. Então, no final das contas, tudo que a gente aprendeu aqui no capítulo de hoje é quem é Jesus, né? Que para mim é
um ponto central de Jesus é o próprio amor, Jesus é o perdão, Jesus é a misericórdia, Jesus é aquele que veio para abrir os nossos olhos sobre todas essas coisas e dizer para nós que tá tudo bem, tudo que você passou, tudo que você fez ou que você foi é passado, né? A partir do momento que você recebe Jesus, que você aceita viver com Jesus, você vai ser uma criatura transformada, né? Isso não significa que a gente não vai ter dor, que a gente não vai ter sofrimento, mas que todas essas coisas vão ser encaradas de forma diferente. Quem eu sou diante dele? Quem eu sou diante dele? Você tem que ser aquela pessoa rendida, né? Você tem que ser aquela pessoa que realmente aceita as coisas como elas são e transformada e transformando também, né? Não só sendo transformada, mas ajudando a transformar mais pessoas. Você vai passar a ser discípulo dele, você vai passar a falar dele, você vai passar a curar pessoas através da sua palavra. O reino não pertence aos religiosos, e sim aos amorosos, aquele que segue a Jesus. E nós finalizamos então aqui o nosso capítulo Mateus 16. E o que eu desejo é que essa palavra não fique apenas no seu entendimento, mas torne-se nossa escolha diária, que o temor do Senhor guie nossas decisões, nossos relacionamentos e o nosso caminho. Se essa leitura falou com você, guarde, medite, volte a ela durante a semana. E se fizer sentido, marca no seu Instagram, posta no seu Instagram e me marque. Um forte abraço, um bom final de semana, que a paz de Deus esteja com vocês. Amém.